Oi, meu nome é Emily, eu sou aluna do terceiro ano do Instituto Federal da Bahia, do campus de Vitória da Conquista, e eu vim hoje falar um pouco para vocês sobre o livro O Trem Noturno para Lisboa. Eu escolhi ler ele porque o título me chamou a atenção e instigou a minha curiosidade. Ele é um romance filosófico, ele foi publicado em 2004 e é uma arte contemporânea. Do ponto de vista da estrutura do romance, a gente tem um livro aí que se foca e é todo apoiado no enredo, até mesmo quando tem quebras nas regras do realismo em prol da história. No livro, quando se fala da história de Amadeu, o problema é que o desejo do romântico não pode ser completamente satisfeito porque o objeto desejado é o infinito, enquanto as experiências humanas são sempre finitas. E por isso, o desejo romântico se estende em um perpétuo tender ao infinito, certo? E aí, nesse processo, basicamente, caberia à filosofia romântica captar e explicar a relação entre finito e infinito. Bom, assim como as questões são abordadas na obra, Engel, que é um filósofo da contemporaneidade, ele concorda que o intelecto ele deve ir além de sua finitude. E aí, trata-se de um mundo pré-configurado no qual o indivíduo se insere, aderindo às suas regras e, consciente ou não, e também se instituindo como um representador do discurso. O livro ele possui uma narrativa não linear. Ele mistura o passado e o presente e apresenta também a metalinguagem, porque ele fala de um livro dentro de um livro. Ele fala também do experimentalismo formal, do engajamento social, da mistura de tendências estéticas, e todas essas são marcas dos textos contemporâneos, da literatura contemporânea. O livro ele tem respeito às normas padrões e remete à língua tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Mesmo em momentos em que o protagonista ele lembra de outras épocas, o autor ele faz dentro da mente do protagonista. Ele não inicia um novo capítulo situado em um outro lugar, um outro tempo. Esses outros lugares eles são acessados de dentro da mente do personagem no presente. E aí faz o leitor se manter também no presente e também acessando outros tempos a partir da base sólida, sabe? E aí tem como resultado mais uma maneira de manter o leitor preso à narrativa principal, né, sem transportá-lo verdadeiramente e sem correr o risco de perdê-lo na literatura. Por isso que você fica focado nela. E assim como no livro, a literatura contemporânea ela utiliza de recursos narrativos da vanguarda, como a modificação do tempo e a apresentação do mundo interior dos personagens. E o realismo mágico, ele também é encontrado no livro, se marcando como um profundo caráter social e político. Porque em uma visão mundial, muitos historiadores eles consideram que a literatura contemporânea se iniciou após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí uma de suas características observadas, que tem no livro, é o engajamento social e as marcas da militância, porque o livro ele remete à ditadura salazarista e à Revolução dos Cravos. Tudo lá é imaginário e inventado, mas é apresentado como um espelho que reflete a vida e a experiência humana de maneira concreta ou abstrata. Tipo assim, a obra ela é uma ficção, mas que se passa em um lugar real. O livro ele dialoga com questões contemporâneas, por exemplo, o suicídio, o autoconhecimento, os vícios, a ética, a moral, a vida monótona, além que ele trata também do poder e o impacto dos livros na vida dos leitores. Ele fala também sobre a busca de uma pessoa por outra, que é normalmente, em casos aleatórios como esses, uma busca da pessoa em relação a si mesma, e aí espelhando no outro. E aí a obra é uma reflexão sobre as múltiplas experiências da vida também, como a solidão, a morte, a finitude, a amizade, o amor, a lealdade. Sobre a sinopse da obra, para não dar spoiler, Raimundo Gregores, que é o protagonista, ele é um professor suíço de literatura clássica, e aí ele salva uma mulher portuguesa que se prepara para pular de uma ponte em Berna, na Suíça. E aí, repentinamente, a mulher desaparece
E aí deixa o seu casaco para trás, e aí ele olha no bolso, e aí ele encontrou um livro de um autor português, o Amadeu do Prado, e o bilhete de um trem para Lisboa nesse mesmo dia. E aí ele resolve sair da sua rotina e embarcar nessa aventura. Ele pega o trem para Lisboa e aí vai explorar a vida de Amadeu, que é um médico português que viveu durante o período ditatorial no Estado Novo de Antônio de Oliveira Salazar. E aí ele passa por várias aventuras, que é muito bom, altos conhecimentos através do livro também de Amadeu, é muito bom. O autor do livro, ele é um escritor e filósofo suíço, e ele é conhecido pelo seu pseudônimo Pascal Messier. Ele nasceu em 23 de junho de 1944 em Berna, na Suíça, e ele tem 77 anos hoje. Aos 19 anos, ele abandonou a sua cidade natal, ele fugiu. Ele próprio explica que ele fugiu da estreiteza suíça e da estreiteza da família. Bom, verdadeiramente, ele é apaixonado pelas línguas, ele aprendeu latim, grego, francês, inglês, hebraico, sânscrito, italiano, espanhol e até o português. E é na filosofia da língua que ele encontra dos temas privilegiados de sua investigação, né? E a linguagem e o pensamento filosófico são temas prediletos nos romances que ele começa a escrever mais ou menos nos 45 anos de idade. Ele também foi professor de história de filosofia. E ele é tão preocupado com a reação da comunidade universitária a essa captura com o discurso acadêmico e a substituição desta pela ficção, sabe? Que ele escondeu sua identidade através desse seu pseudônimo. Daí a gente vê que a biografia dele tem total relação com a história do livro, né? O autor, ele é suíço e até recentemente foi professor de filosofia em Berlim. Assim como o protagonista do livro, ele mora na mesma cidade do autor, que é Berna, e ele abandonou a docência e se dedicou à literatura, né? E Raimund, que é o protagonista do livro, na história, ele cogita deixar de ser professor em busca de uma vida mais empolgante, e tudo isso é levado pela leitura dele do livro de Prado, né? E aí, o protagonista, ele também é um pouco acomodado e tem medo do improvável, né? E assim como o autor, que cria o pseudônimo para encorajá-lo a se libertar das críticas, para ele seguir em frente na escrita, porque assim, enquanto professor, o autor, ele tinha medo de como a vida de escritor poderia impactar na reputação dele acadêmica. A relação de Mercier com Portugal, Lisboa, né, que passa a maior parte do livro, surge nesse seu terceiro romance. Vale ressaltar que O Trem Noturno para Lisboa fez um enorme sucesso. Ele ocupou o topo das vendas na Alemanha durante 140 semanas e atualmente ele já foi traduzido em mais de 25 idiomas e com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Mercier, ele escreveu o romance na Costa Brava e aí durante a escrita do livro ele deslocou-se 4 vezes para Lisboa, e aí ele permaneceu lá sempre cerca de uma semana para observar, fotografar a cidade. Mas ele já conhecia a cidade por viagens turísticas anteriores. A obra, ela é incrível, sabe? Eu gostei muito, porque ela gasta um tempo considerável a explorar as ideias contemplativas, tanto as de Gregórios, como as explorações filosóficas contidas no livro do autor português. Mercier, ele usa várias atividades e subtemas para explorar sujeitos autorreflexivos e com uma perspectiva introspectiva. O Trem Noturno para Lisboa é, ao meu ver, antes de tudo, uma viagem para dentro de nós mesmos, sabe? Super recomendo. Vale lembrar que tem uma adaptação cinematográfica já do livro. Ele é uma filmagem de longa-metragem, chama também O Trem Noturno para Lisboa. É do diretor dinamarquês Billy August e começou a filmagem em 2012 em Berna e mais tarde passou para a capital portuguesa. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise do livro. Eu recomendo, espero que essa análise instigou a curiosidade de vocês para ler. É um pouco grandinho, mas ele prende o leitor e no final você vai ficar muito satisfeito por ter colocado a história desse livro na sua mente durante sua vida.